Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Flor Campino nasceu em Tomar em 1934. É artista plástica e poeta. Formou-se em pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, hoje Faculdade de Belas Artes, onde foi colega de Ângelo de Sousa, José Rodrigues, Armando Alves, Jorge Pinheiro, entre outros, que formaram o grupo Os 420. Podia ter sido o quinto elemento do grupo, porque a sua média de licenciatura foi igualmente de 20 valores. Foi bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Paris, a partir de 1961. Casou com o poeta Fernandes Farria, que, tendo sido formalmente nascido em Espanha, em Cabezón de la Sal, é culturalmente um poeta português. Com ele partilhou uma vida inteira em Portugal, no exílio, em Argélia e em Paris, e depois de 25 de Abril, de regresso de novo a Portugal e ao Porto. Em Paris foi professora e lecionou Língua e Cultura Portuguesa. Como artista plástica está representada na Fundação Carlos de Gulbenkian, na Biblioteca Nacional de Paris, na Fundação Engenheiro António de Almeida, no Museu de Arte Contemporânea em Tomar. Como poeta é autora de mais de uma dezena de obras, editadas pela Afrontamento ou mais recentemente pela Humus, como O Crivo dos Dedos, 2006, Arestas das Folhas, 2020, Sem Arco nem Flecha, 23. E é também autora de livros infantis juvenis, com textos e desenhos da sua autoria. Maria João Renaud nasceu no Porto, licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1974. Ingressou como docente na Faculdade de Letras do Porto depois do 25 de Abril e doutorou-se em Literatura Portuguesa com uma dissertação intitulada Metamorfoses da Escrita, para uma leitura das 3 versões de Humus, de Raul Brandão, depois editada pela Campo das Letras em 2000. Atualmente é professora associada jubilada da Faculdade de Letras do Porto, onde lecionou Literatura Portuguesa dos séculos XIX e XX e seminários de Poesia Portuguesa Contemporânea. É investigadora do CITSEM. Tem uma ampla obra de investigação e de ensaio, com inúmeros artigos e vários livros publicados, entre os quais se salienta o livro Metamorfoses da Escrita, já referido, que valeu o Prémio Pen Club de Ensaio no ano 2000. É autora da edição crítica de Humus, de Raul Brandão, 3 volumes, também 2000, da coletânea de ensaios Fernandes Farria, Enigma e Transparência, editada em 2000, com uma segunda edição revista e aumentada em 2019, e das coletâneas Sentido Literal, 2004, Matéria Poética, 2008, Margens, 2016, esta, Prémio da Associação Portuguesa de Críticos Literários, Jacinto Prado Coelho. Tem também obra de poesia publicada, nomeadamente Luz de Intimidade, 2004, e, mais recentemente, Caderno de Outono, 2021. Eu começo por agradecer à ajuda que temos recebido aqui e para esta conversa sobre os tempos que antecederam o 25 de Abril e que sucederam ao 25 de Abril, e esta será uma conversa um pouco diferente de outros registros que nós tivemos, porque temos tido sempre conversas individuais e aqui é um diálogo, uma conversa com duas mulheres que viveram de formas distintas, seguramente, os últimos anos da ditadura e os momentos que sucederam à implantação da democracia com a Revolução de Abril. E começaria por perguntar a Flor Campino como foi o seu percurso de formação na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde foi colega de nomes bem conhecidos da arte portuguesa. A entrada na Escola de Belas Artes representa muito para mim, porque tinha sido sempre o meu desejo que, de certo modo, ia sendo acalado. E para mais tarde, não vinhamos para o norte, vivíamos mais para o sul, etc. Até que se proporcionou a ocasião e pronto, eu pedi logo para vir para entrar nas Belas Artes. Teve uma importância fundamental porque era um ambiente diferente daqueles ambientes a que eu estava habituada. E isso deu uma sensação de liberdade desde logo muito grande. É verdade que havia um certo acautelamento, eu via nas salas as pessoas a segredarem em baixo, cuidado com isto, com aquilo, com o que se diz. Não.
mas todos nós sabíamos também que tínhamos um anjo protetor, que era o Carlos Ramos, que não deixava facilmente a polícia entrar na escola para investigações e que estava sempre do lado dos alunos. Bom, isso criava realmente um certo conforto e abriu muitas possibilidades de uma certa convivência, embora eu não fosse dado naquela altura muita convivências, mas arranjam-se alguns amigos, etc. E sobretudo trocam-se livros, o que era muito importante. Havia coisas que não havia sequer à venda, porque nós andávamos à procura das letarias no espaço, onde é que havia, não é? Nós procurar decifrar com os colegas que sabiam alguma coisa que vinham com o 7º ano, ou visitar ali na biblioteca ao lado, embora fosse em francês, adivinhar entre linhas, até pescar alguma coisa e relançar o caminho. Como é que de Tomar vem parar ao Porto? Como é que o Tomar vem parar ao Porto? O Tomar, para mim, é assim um paraíso distante, porque nós não vivíamos na cidade, vivíamos numa quinta e fazíamos a escola frequentando um colégio, indo e vindo constantemente de bicicleta, portanto era já também com os vizinhos que iam de bicicleta um motivo de jogos e de brincadeiras. E, portanto, foi um período muitíssimo, eu posso dizer infantil, porque fiquei infantil até bastante tarde, talvez pelo uso da bicicleta, não sei, mas era realmente uma unidade dentro da cidade, onde passava o rio, onde havia, portanto, muitas possibilidades de fazer coisas diferentes, de convidar colegas da escola, amigos que apareciam, pessoas de família, vinham passar férias, etc. Porquê é que não foi para Lisboa, por exemplo, e optou pelo Porto? Eu não vim diretamente para o Porto. Eu andei. O meu pai falece e a minha mãe voltou a casar-se e o meu padrasto era professor. Portanto, era nomeado para aqui, para acolá, etc. E de repente passámos de Tomar para o sul, para Évora, onde eu, entretanto, aproveitei para fazer um curso, que foi o curso da Escola Normal, mas aqui eu depois não dei vias porque vi facilmente que não tinha a vocação de vida para turmas enormes de 40 alunos, etc. Os meus nervos não aguentavam também as responsabilidades. E voltei, portanto, a pensar nas Belas Artes. Aproveitei na altura em que ele concorreu para Coimbra, para ficar mais perto do Porto, E nessa altura pedi para ficar no Porto, num quarto alugado, e comecei a Escola de Belas Artes. Eles depois vieram, a família deslocou-se para o Porto e aqui ficámos. Portanto, foi assim. E nas Belas Artes foi colega de vários nomes. Fui colega da Maria Alice Souza, que depois acabou o curso no Brasil, regressou à Madeira, onde tem sempre pintado, recebeu agora a medalha de pintora da cidade. Havia também a Marta Teles da Madeira, que era muito, muito especial na sua pintura, e causava um certo escândalo porque era muito independente, e quando apareceu a fumar de charuto e o Dordio Gomes chamava-me a mulher que fuma. Depois foi-se habituando, não é? E a coisa foi, ela veio ao mesmo tempo, veio de Lisboa ao mesmo tempo com o Jorge Pinheiro, vieram os dois para a escola, porque tinham ouvido falar da Escola do Porto, não só da arquitetura, mas dos professores que havia, que era sobretudo a Dordio Gomes, o Augusto Gomes, tinham a sua fama na maneira de lidar com os alunos,
que os atraía. E foi assim que eles vieram. E, ao princípio as pessoas, sabe como é, choques dos estranhos, ninguém se aproximava, mas eu aproximei-me. Fui eu primeiro mesmo que me aproximei, das primeiras que se aproximou da Marta Teles, que estava infeliz e isolada até ao extremo, talvez por causa do cigarro, não sei. Mas que se revelou ser uma ótima companheira e uma ótima amiga. A minha preocupação dentro da Escola de Belas Artes era simultaneamente virada, claro, para o aspecto da arte, cadeiras de História da Arte que me interessava fundamentalmente porque era uma coisa inteiramente nova para mim e dada com muita seriedade pelo Dr. Guzmão. E por outro lado eu olhava um pouco longe porque já me pensava, isto são 4 anos, não é nada, faço 4 anos, se tiver as pedagógicas posso-me colocar, portanto vamos fazer as pedagógicas. Para mim não era novo, porque já tinha tido cadeiras de psicologia, pedagogia, etc. Interessei-me logo e fui simultaneamente, de vez em quando, ia a Coimbra e fui fazendo as cadeiras pouco a pouco. De tal maneira que quando cheguei ao tal 4º ano, não é? Tinha as cadeiras feitas e ao mesmo tempo e entramos logo na fase de fazer os concursos, que eram 2 anos, até eram uma espécie de testes, de provas que tínhamos que apresentar. E eu tive um bocado a mesma precipitação, foi assim 2 anos para fazer uns quadrinhos, vamos fazer tudo de uma vez. E fiz o concurso no ano. E nesse mesmo ano, enquanto estava a fazer o concurso, e logo a tese a seguir, porque eu disse, se eu não faço agora, nunca mais a faço. Porque vi muitos alunos não a fazerem, senão muito tarde, muito tarde, e às vezes nem a fazerem. De maneira que eu disse, não, eu levo tudo de seguida, acabei o concurso, meti-me a fazer. Claro que dei muitas faltas às aulas, num dos anos, chamada por isso, expliquei o que é que estava a fazer o meu trabalho, que tinha que ligar tudo, interligar tudo, apresentar os testes, fazer a tese e dar as aulas ao mesmo tempo. E o diretor foi-me de uma compreensão enorme, não correu tudo bem. Pronto, a minha primeira escola foi a Clara de Rezende, aliás, só depois, que foi quando eu acabei o 4º ano. E depois é que fiquei, no 2º ano, fui para uma escola que tem mesmo o nome da outra, de Soares Reis, em Gaia. E o diretor era compreensível. Pronto, uma vez acabado o curso, eu ia fazendo a tese, estava a fazer a tese nas horas que podia, e entretanto com os colegas conheci um poeta, um Aureliano de Lima, que tinha como amigo Fernando Faria. Pronto, e a mulher dele conhecia uma amiga minha de Tomar e disse, vem lá a casa e tal, e apresentou-nos. E pegou logo desde o início. O Fernando nunca mais descolou, estava constantemente a telefonar e disse, estou a fazer a tese, estou a trabalhar, podes dormir ali, se quiseres, instala-te ali num quarto, dorme ali, mas eu estou na sala de jantar a fazer o meu trabalho. E foi assim, foi um período engraçado e breve, porque eu quis logo casar. Quando pedi a bolsa, pedi para ir para Paris, com a liberdade total de ver tudo que houvesse possibilidades de ver, desde os museus, a teatro, a cinema, etc. Não sabia de nada. E concederam-me com esta vantagem. E em Paris conviveu com... Convivi com vários, depois conheci o Escada, o Eduardo Luís, o Jorge Martins, a Luísa Neto Jorge, muito importante no grupo, e outros. E sobretudo muita gente ligada à política, misturada nos cafés que aparecia,
e até ao momento em que o Fernando foi avisado de que não poderia voltar para Portugal, porque É isso que eu ia perguntar, como é que uma porque bolsa já se estava converte na em lista exílio? dos comunistas, dos políticos aqui, não é? Sim. Não era fácil. Eu sempre lhe disse, olha, eu voltamos para Portugal, tem cuidado, mas os cuidados não era possível, tem cuidados, não é? Havia gente por todo lado. Havia o Dr. Saraiva também, Aguentou-nos que essa- presidia, digamos, era o mais velho naquela altura, portanto, era uma espécie de referência bastante importante. Toda a gente tinha muito respeito pelo Dr. José Saraiva. Assistimos a coisas giríssimas de cenas, porque os comunistas andavam sempre a assediá-lo para ele voltar para o partido. E ele dizia, não, meus amigos, não me interessa, doutor, nós estamos no partido hoje graças aos seus argumentos. E assim, mas, meus amigos, os argumentos mudam, as pessoas mudam, eu evoluo, dizia ele, eu evoluo, percebam isto. Bom, entretanto, o conhecimento, movimentação revolucionária, mais tarde Teluar, etc. Chegou o momento em que nós não podíamos continuar a viver em Paris. O Fernando trabalhou como porteiro, uma espécie de centro de orientação profissional, que era dirigido por um judeu imigrante russo, que era uma simpatia, o Glasberg, que acolhia toda a gente com um grande carinho e arranjou-lhe aquela coisa de plantão, não é? Até ele poder, mais tarde, quando conheceu o senhor Francisco, extremamente fácil, passar para o ensino do Francisco e ficar lá. Foi que ele fez toda a vida lá. Foi depois professor, mas isso foi só mais tarde, quando nós fomos pôr o pé com a libertação da Argélia, ele quis ir porque tinha lá amigos políticos e todos pendiam para se juntar lá, e que era mais fácil, e era. Estive sempre à margem, a observar tudo, a dar conta de tudo, mas nunca entrei em partido nenhum. Ele simplesmente na ação revolucionária. As coisas decorriam porque naquele jogo de político aprendia-se muito a ver as reações das pessoas. Eles consideravam-se a elite do país, sabe? Os comunistas consideravam mesmo. Nós, diziam sempre nós. E quando nós dizíamos qualquer coisa, eles diziam sempre sim, mas. Sempre. Tinha sempre o sim, mas. E tratavam-nos um bocado de longe, sobretudo socialmente, porque eles eram lá as famílias Tito e não sei o quê, Tito Moraes, havia lá o Manuel Alegre, havia o Dr. Sertório, mas coisas estavam bem porque ainda era aparentado através do meu pai, ainda era da minha família, as vidas eram minhas primas. Pronto, mas havia gente muito diversa e muito solidária. E isso é a recordação que me fica de momentos muito, muito difíceis, sem quase ter dinheiro para comer. Sim, era o que eu ia perguntar, o exílio era difícil. Ele depois acabou por arranjar lá um emprego, mas um emprego e uma doença, tuberculizou. E foi por isso que ele veio a Paris e entretanto também aquilo estava a virar uma tensão nervosa muito grande, bem para lá foi preso, houve o assassinato de Humberto Delgado, como se sabe, nós estávamos muito bem com ele, recebíamos muitas vezes, havia os outros partidos que se como é que se diz? Que se discutiam, uns com os outros constantemente não se entravam em acordos, porque todos queriam mandar, depois apareceu o general e todos queriam pôr a mão no general, o general é meu, o general queriam não encaixar. E não encaixaram coisa nenhuma porque ele fez uma frente
diferente, havia uma frente não sei o quê, passou a haver uma frente patriótica, havia 2 frentes. Bem, era um bocado bagunça, como se diz, mas as pessoas vinham quase a correr ao Humberto Delgado como se ele fosse o paizinho, vinham-se queixar das maroteiras que os políticos faziam, que não deixavam, tinham detido na fronteira falando tal e tal, que não queriam deixar entrar, etc. Tinham poderes quase de, como é que eu digo, tinham poderes que eles tinham atribuído e que lhes tinham sido dados certamente com o Bembelá. Mas quando o Bembelá desapareceu, eles ficaram um bocado desazados, não é? O Humberto Delgado resolve ir para Badajoz e semeia-se um bocado o caos, ele dá um jantar, despedida, e disse uma frase que nunca esquecerei, que eu perguntei se o general não tem medo de ir a Badajoz e ficar lá. Tenho, mas vou, porque eu vou morrer ou um herói ou na jaceta. Uma das coisas aconteceram-lhe as duas, afinal, não é? Bom, quando rebentou a morte dele, ao mesmo tempo, depois de tempo, algo mediano, há um falso filme na cidade sobre a guerra da Argélia, que toda a gente julgava que era filme e era sério, e só soubemos quando chegámos a casa e começámos a ouvir metodicamente: não saiam de casa, conservem-se, tenham calma. Eu vi logo que não era para isto, para continuar a estar lá, sobretudo que o Fernando veio adiante, porque estava já tuberculoso, para contactar o Glasberg e ver o que é que se podia fazer. E eu encontrei-me lá só com a filha e deram-me alguns amigos franceses que me deram e antes portugueses também houve alguns dos familiares que estavam lá, que me ajudaram a sair lá, com muita dificuldade, com muitas horas de marcha por um simples papel. Era tudo tão burocrático como nunca tinha visto. Ali é que não havia liberdade de espécie nenhuma. Para quem vinha de Paris, foi um susto muito grande. Não é? Portanto, Apesar de tudo, eu dei lá aulas um ano. Depois regressam a Paris, não é? Ou a França. De desenho, não é? E andava-se em francês. E depois havia uma aluna que traduzia para árabe. E depois dava galhofa, claro, mas não tinha importância, fazia tudo para. Portanto, depois regressaram à França, Depois, não é? portanto, regressamos. Mas só regressam a Portugal depois do 25 de Abril. Só. Depois, entretanto, a nossa vida começou a estabilizar-se. O Fernando esteve, foram 2 anos, não foi? Foram 2 anos que ele esteve. No sanatório? No sanatório, em Buffemont, graças ao Glasberg, que lhe disse assim: meu amigo, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Empregos, ele arranjou-me um quartinho em casa de uma tia russa, que era médica, que tinha uma história fabulosa, mas não é entrar aqui para outros derivativos, e arranjou-me lá um quartinho, e ao Fernando, antes de arranjar o quartinho, disse: vocês vão esperar um mês, um quarto de hotel, que eu ponho isto a funcionar, porque não vai chegar aqui e dar-lhe um emprego X, não posso. Tem que, para ter assistência social em França, tem que estar empregado, tem que ter tudo normalizado. Ora, eles encarregaram-se disso tudo, fingindo, autenticamente, que ele estava contratado ou que já estava a trabalhar quando tinha adoecido. Portanto, foi assim. Tivemos que aguardar, foi também um período difícil, e eu trabalhei em variedíssimas coisas, em tudo que aparecia, e ele acabou por começar a vir passar os fins de semana a casa, que aliás era em Paris 16, era um local bom, com muitas árvores, bosque de Bolonha, etc. E encontrava-se com os antigos amigos, apareceram alguns, o Mar estava lá também nessa altura, mas ele conviveu mais foi com o Seabra, com quem já tinha convivido
em Paris e na Argélia. Pronto, nós fomos vivendo um pouco assim, de uma maneira, como eu digo, um pouco estranha, porque não havia estabilidade e eu não tinha feito o estágio, era o que me tinha faltado fazer. Eu pensava assim, não tenho nada. Um dia eu vou para Portugal, eles mandam-me para onde eles quiserem, não é? Não. Eu, quando o Fernando, portanto, melhorou, foi em 49, houve uma oferta de uma abertura a estagiários. E era um ano o estágio, e era pago, que nunca tinha sido. E eu disse, é aqui que eu vou descansar, eu estava a estourar, é aqui que eu vou descansar. E fui, portanto, não vim para o Porto, nada. Não apetecia falar com ninguém. A verdade é que eu estava bastante deprimida com todos os acontecimentos e com a instabilidade de vida. E disse, para Lisboa, para não pensar em ninguém. E, portanto, fiz o estágio em Lisboa, onde encontrei, por acaso, uma colega do Porto também, que estava também a fazer o estágio. Portanto, não estava assim tão isolada como eu pensava. E os colegas eram simpáticos. Uma vez feito o estágio, o Natal estava acabado, foi muito rápido. É claro que eu concorri e fiquei imediatamente por causa das classificações altas que tinha nos 2 cursos. E quando acabei, pôs-se uma questão ao regresso: ou fico aqui com a minha filha, ou regresso a Paris. Cálculos e cálculos não servem nada, não é? Só acaba por fazer aquilo que lhe parece que deve fazer, ou que tem de fazer, e eu voltei com a Ruth para Paris. E aí acomodei-me, não sabia, eu estava tão descolada do meio português, mesmo assim, que eu não sabia que havia uma embaixada que colocava professores no ensino de língua portuguesa. E, portanto, andei a fazer montes de coisas estranhas, pintar paredes, tudo calhava. Até que alguém me falou nisso. E foi um cunhado que foi para lá, para o ensino. Estás a fazer? Concorre, fica imediatamente. Primeiro já estás cá dentro, não te pagam viagem. Segundo, a classificação que tens, ficas logo em Paris. E assim foi. Portanto, fiz lá. Foi só a partir dos anos 80, claro que houve a explosão depois de Abril, não é? Muita alegria, eu não vim a Portugal, quem veio foi Fernando, Seabra, os amigos, foram bem recebidos e tudo isso, e quando ele voltou, e agora? Voltamos para Portugal, o que é que fazemos? E ele disse, nem penses, agora nós temos, eu tinha, portanto já tinha um lugar no ensino, eu tenho um lugar assegurado, vamos esperar para a reforma, para regressar. E vamos deixar queimar, porque toda aquela gente que está na política é para queimar. Eles vão-se todos queimar, vão aparecer uns, aparece um e aparece outro, sucessivamente. Vai ser uma grande confusão. E tinha razão, e eu acho que, além disso, ele tinha razão naquela altura e continua a tê-la depois de morto, porque realmente. Mas ele depois, quando veio para aqui, disse, eu não tenho mais nada que fazer. Eu fiz o meu papel na Mar, fiz o papel na Luar, que tinha a fazer, acabou, há liberdade, os outros está tudo agarrado a pendurar-se no poder e até a cobrar o que consideram serviços feitos. Para mim, política ficou arrumado. Agora vou-me dedicar realmente a fundo à literatura. E, portanto, aí realmente escrevia diariamente. Já escrevi quase, mas não tanto como escrevia aqui. E pronto, e viemos para o Porto, porque a família dele é do Porto. Eu fui arrastada. E depois tinha alguns amigos aqui ainda, não é? Naquela altura tinha amigos. Portanto, esta história, eu não podia pintar, eu não podia, raramente fazia alguma coisa, de vez em quando lá conseguia fazer umas coisas, me cheguei a fazer parte de um grupo que expunha
no Petit Palais, era um grupo que expunha lá, e eu fui integrada nesse grupo, e fiz uma exposição individual, ou duas. Uma vez foi na Unesco, outra vez foi na Caixa Geral de Depósitos, mas era sempre a rapar e a correr, porque eu dava lugar aulas em muitas escolas, não era numa. Durante os primeiros tempos tinha que correr várias escolas durante o dia, sempre em movimento. Até que chegou a altura da reforma e o Fernando decidiu logo, portanto, quando é que regressam mesmo ao Porto? Eu fiquei porque eu tinha que completar, ia para a reforma a meio do ano, uma coisa assim, portanto ainda tinha uns meses para fazer, tanto que não me colocaram, atribuíram-me trabalhos e queriam-me atribuir trabalhos manuais dentro da embaixada, arrumações e coisas. Eu sou professora, posso fazer outra coisa. Vocês nunca se lembraram dos professores que faltam, que deixam os alunos sem aulas? Aí está uma coisa que eu gostaria de fazer. Sempre que faltar um professor, mandem para essa escola. Havia professores doentes, às vezes uma semana, 2 semanas. E eu ia para um quartier que não conhecia. Maravilha, porque se descobria que alcorreava o quartier todo, não é? Depois ia para outro, isso eu mesmo, não é? Marta, etc. Foi assim que eu fui conhecendo melhor a cidade. E logo que eu acabei, portanto, acabou, não pode continuar, eu ainda estive lá um tempo com a minha filha, não muito, mas organizei as coisas para ela ficar no estúdio que nós tínhamos adquirido e vim para ajudar a preparar a casa. Coincidiu com a morte da minha mãe, tudo isso, também foi um período muito doloroso, mas ela já nos chegou a conhecer, portanto, aqui. Eu queria que ela viesse para aqui, já nos chegou a conhecer. Agora estivesse em casa da minha irmã, aqui no Porto. Pronto, e fixámos, e começámos a trazer. Nós tínhamos, entretanto, vivido periodicamente no verão, visto que já podíamos vir, tínhamos arranjado uma quintinha, comprado mesmo uma quintinha em Penafiel, perto de Penafiel, e levámos para lá os livros que estavam espalhados, porque havia livros em Paris. Quando eu quis sair com uma mala grande, um caixote grande de livros, porque tinha o Fernando, os meus livros, eu acreditava tudo o que ele dizia, e levei os livros para Paris. Imagino pior solução, sem ter onde expor, era livros por todo o lado e nós no meio dos livros. E levei-os comigo para a Argélia e depois de tirá-los de lá, ficaram detidos em Marselha, porque não havia relações políticas. E estiveram lá bastantes meses, muitos meses. E como é que recuperámos os livros? Foi a mulher do Barotas, que entretanto foi Ministro da Educação, e ela trabalhava no Ministério, que nos desbloqueou o caixote de livros e que foram enviados para a casa da minha mãe, que não tínhamos outro sítio nessa altura, para Coimbra. Encheram a despensa, até que quando arranjámos a Passos de Sousa, lá vieram os livros e de lá para aqui. O resto está aqui. Maria João, o seu percurso foi muito, muito diferente, não é? Claro que foi. É um percurso muito de diferença e é uma geração diferente também. Como é que do Porto vai parar a Lisboa? Bom, eu nasci no Porto e fiz a escolaridade toda no Porto. E depois quando cheguei ao 6º ano, escolhi a linha de Filologia Românicas, e nessa altura, na Faculdade de Letras do Porto, não havia essa linha, só havia histórico-filosóficas. Não sei se era Foi nessa altura que começou... Pois, não, foi depois. Isso foi antes da criação do curso de Filologia Românica na Faculdade, foi muito antes. Portanto, eu inscrevi-me em Coimbra
por acaso dispensei da aptidão e tive logo que fazer essa opção pela Faculdade de Letras de Coimbra, e onde estive 2 anos, e foi uma experiência interessante em Coimbra. Foi uma experiência marcante até, com um lado gratificante, primeiro porque entrar numa faculdade era um ato simbólico para as jovens mulheres de então, um ato simbólico ligado um pouco a um caminho de emancipação. Isso significava o quê? Autonomia económica, tirar um curso garantia autonomia económica em relação à família, ao sistema patriarcal que o casamento prolongava. Portanto, a emancipação até sociopolítica nascia com essa nascia nesse momento de decisão, não é? Que era tirar um curso. E em Coimbra tive professores que marcaram, como, por exemplo, o professor Vitório Aguiar e Silva, mas o ambiente era um pouco fechado e sentia-se que havia uma grande repressão sobre as atividades dos estudantes, toda a atividade das associações culturais, ou atividades culturais que eram desenvolvidas na Associação de Estudantes, tudo isso era, enfim, vigiado indiretamente pela polícia política, porque infelizmente no meio estudantil havia os bufos, não é? Os informadores da PIDE, que muitas vezes eram colegas nossos que nós nem sabíamos, enfim, nós nem conhecíamos bem, que andavam por ali. O movimento estudantil era importante em Coimbra, o teatro tinha muita força ali, com o CITAC e depois o TEUC, onde a figura emblemática do Paulo Quintela foi muito importante para nós. Eu estive ligado ao TEUC. Mas, de facto, essa falta de liberdade, esse temor que nós tínhamos, como o Mário sabe, se um estudante reprovava, podia ser imediatamente, se um estudante reprovava ou se era detido por suspeitas de colaboracionismo ou de ativismo político, podia ser imediatamente mandado para a Guerra de Ultramar, porque nós estávamos em meados, eram meados dos anos 60, foi o pico, não é, da guerra colonial, o pico, não é? Quando, enfim, o sistema, ou a ditadura salazarista ainda imaginava poder vencer, de facto, os movimentos de libertação. Bom, então eu, por várias razões, porque tinha notícias que em Lisboa o meio universitário era muito mais aberto, pedi a transferência para lá, no 3º ano. E em 67, 68, em 66, fui para Lisboa. E foi lá que concluí o curso de Românicas, foi lá que comecei a trabalhar. Comecei a dar aulas muito cedo, nos liceus, porque como eu tinha concluído todas as cadeiras de curso, podia dar aulas em qualquer liceu. Comecei por preencher horários que estavam temporariamente disponíveis e depois acabei por, enfim, ser contratada mesmo. E pronto, e só regressei ao Porto depois do 25 de Abril. O meu 25 de Abril foi vivido em Lisboa. Muito bem. Portanto, acompanhou todos aqueles momentos finais da chamada Primavera Marcelista, não é?
Bom, a primavera, claro que acompanhei primeiro como aluna e depois já como professora. Como aluna, ainda em 69, aderi ao movimento MDP-CDE, como estudante, evidentemente, e tenho grandes memórias desse tempo. Era só o CDE. Era a Comissão Democrática Eleitoral. Era a Comissão Democrática Eleitoral. E nesse movimento estavam... Bom, nós fomos um bocado para lá porque uma figura que era para nós emblemática não chegou a ser, não foi meu professor, porque eu já tinha feito a literatura medieval em Coimbra, mas era uma figura irradiante, a figura do professor Lindley Sintra teve muita influência nessa escolha. Para muitos de nós, não para todos, mas para muitos de nós sim. E lembro-me perfeitamente de ouvir pela primeira vez o Jorge Sampaio, que falou durante uma hora, absolutamente deslumbrante, Vítor Vengróvios e outras figuras, José Manuel Tengarrinha, enfim, e todo esse entusiasmo foi grande e pronto, os estudantes universitários trabalhavam como podiam, davam apoio, distribuíam comunicados, fixavam cartazes, todas essas coisas. Depois, mais nas segundas eleições, aí já estava a dar aulas. Bom, e essas já correram muito mal. Mas houve realmente essa abertura marcelista carregada de significado. Uma das coisas que trouxe em 68 a abertura marcelista foi nós conhecermos aquela que era uma espécie de figura mítica para nós, o António José Saraiva da história da literatura, que ele tinha feito com o seu grande amigo Oscar Lopes. E quando o António José Saraiva chegou a Lisboa e foi dar uma conferência, não imagina a quantidade de gente que o foi ouvir. E ele nessa altura já estava, de facto, desligado do Partido Comunista. Era uma figura absolutamente fascinante, o Saraiva. E que mais é que eu posso recordar? Recordo-me, lembro-me que tinha ido nas férias da Páscoa a Paris, porque estava a fazer uma investigação, tinha mudado o tema da minha tese. Primeiro era sobre o teatro cameniano, mas eu depois dei um salto para o surrealismo francês. E estava a ser orientada pela professora André Rocha, que entretanto tinha sido reintegrada, no período marcelista, justamente. E então fui a Paris para fazer pesquisas na biblioteca em relação a revistas surrealistas, porque o meu projeto da tese era trabalhar sobre o surrealismo francês. Mais precisamente, ainda me lembro do tema da tese, que depois não cheguei a fazer porque ela foi abolida, o conceito de imagem na poesia surrealista. E então, nessa altura, estive na Fundação Gulbenkian, porque o diretor da Fundação Gulbenkian era o professor Pina Martins, que tinha sido meu professor. Eu fiquei lá nesse período e estavam lá várias pessoas com bolseiras, o Ivo Castro, estava uma querida professora minha, a professora Manuela Saraiva, que tinha sido minha professora de literatura francesa, também estava numa espécie de licença sabática, e então ninguém tinha a percepção do que se ia passar, porque todos nós tínhamos a sensação de que a ditadura se ia eternizar. Lembro-me que regressei perto de um fim de semana, e creio eu, segunda-feira de manhã, eu abria sempre um portátil rádio para não me perder, não me atrasar com as horas. Eu, nessa altura já estava há 2 anos no Liceu Rainha Dona Amélia na Junqueira, e eu vi um comunicado muito estranho. Daqui, movimentos das Forças Armadas.
E então ouvi aquilo com maior perplexidade e emoção, comecei logo a telefonar para pessoas, mas ninguém respondia, porque era muito cedo, tive que esperar. No comunicado dizia-se para não sair de casa e eu não saí, e só aí 1 hora ou 1h30 depois é que realmente se teve uma percepção que alguma coisa de muito importante se estava a passar. E lembro-me que recebi um telefonema de um colega meu que me disse: são os nossos, são os nossos, é o nosso lado, não te preocupes que é o nosso lado. E pronto, e assim foi. E eu morava perto do estádio 1º de Maio, a casa das minhas tias era mesmo em frente, e a primeira manifestação que houve do 1º de Maio, eu assistia toda da varanda da casa das minhas tias e fotografei aquilo tudo, ainda tenho o estádio a encher-se progressivamente, aquela célebre primeira reunião do 1º de Maio, em que falou Mário Soares e o Álvaro Cunhal. Não sei se mais alguém, pelo menos estes, falou mais gente, mas estes dois é que eram cruciais. O 25 de Abril foi vivido em Lisboa, que era, aliás, era uma cidade que eu conhecia desde sempre, porque era onde viviam os meus avós. A família do meu pai era lisboeta, embora de origem francesa, enfim, muito próximo. O meu avô era francês, mas radicou-se em Lisboa. Agora a história da família não interessa. E então, depois concorri para o estágio só para o Porto. Tinha feito essa promessa aos meus pais, ver como é que era a experiência de vida no Porto, e então fui imediatamente colocada no Garcia de Horta. E no ano letivo de 74, 75, entrei no Garcia de Horta. E era o presidente da Comissão de Gestão, acabaram-se os diretores, os reitores, e então eram os presidentes das comissões de gestão. Era o Manuel Dias da Fonseca, uma figura marcante, inesquecível, um grande amigo de quem eu, como muitos que foram amigos deles, têm imensas saudades. E através de Manuel eu conheci praticamente todas as figuras marcantes do Porto. A primeira delas foi o professor Oscar Lopes. E no Garcia tive como alunos pessoas que são hoje distintíssimas, e foi uma experiência maravilhosa. Eu dei-me sempre bem com os alunos, e tive no ano do estágio e no ano seguinte tive 6º e 7º anos inesquecíveis. Fazia assim umas experiências de ensino do género, apostar que punha todos os alunos a ler O Amor de Perdição, e fazia grupos de leituras e coisas assim, cada um lia um bocadinho do romance em cada. Todas essas experiências foram engraçadas. Alguns deles, quando eu entrei para a faculdade, vieram a ser meus alunos, escolhendo como cadeira de opção a Introdução aos Estudos Literários, que era a disciplina que eu fui dar. E fui dar porquê? Porque eu, entretanto, efetivei-me no Liceu Alexandre Colano, na Escola Secundária Alexandre Colano, mas tinha concorrido para a Faculdade de Letras de Porto. Havia um concurso e eu concorri normalmente. E fui contratada como assistente convidada em comissão de serviço para dar essa cadeira maravilhosa, que era Introdução aos Estudos Literários, que eu tenho saudades mesmo. E isto, portanto, o meu contrato com a faculdade é de 77, portanto 3 anos, já depois de 3 anos, 11 de agosto de 77, tomei posse e entrei em 77, 78. As aulas começavam tardíssimo, era uma coisa incrível. Estávamos à espera que fosse em outubro, depois era fim de outubro, depois já era novembro, enfim, era tudo extraordinariamente lento. O tempo passava lentamente e parecia que havia tempo para tudo, realmente.
E como é que se cruzou com o Fernando Echevarria? Aí não foi com o Fernando Echevarria, foi com os dois, com a Flor Campino e o Fernando Echevarria. Eu isso posso contar. Bom, o Mário talvez não saiba que o meu principal encontro foi com o meu marido, o João Luís, porque eu regressei a Lisboa, regressei ao Porto, vinda de Lisboa, como disse, pronto, nesse ano, em 74, 75. Em 76, o meu futuro marido, João Luís, regressou de Bruxelas, onde estava exilado, há muitos anos também. Tinha sido um dos que estava, de facto, pronto para seguir para a Guiné. Mas tinha optado por não ir. E, de facto, o João Luís, em Bruxelas, criou uma companhia de teatro da APEP, que era a Associação Portuguesa des Émigrants à Bruxelas, e criou um grupo de teatro e fez um espetáculo em que ensinou um texto da Teresa Rita Lopes, Os Três Fosfos. E a diretora do Teatro Poema, Monique Dorcel, foi ver essa peça, que era, enfim, encenada por portugueses. Ele ensinou esta peça com Francisco Palma Dias, que é poeta e que também estava exilado, e convidou o João Luís para ir para o Teatro Poema, onde ele trabalhou até vir. E então o João Luís decidiu vir para Portugal, fazer a experiência de regressar ao Porto, onde ele tinha nascido, onde aliás tinha estado preso, na mesma altura que o Oscar Lopes, de quem tinha sido aluno, e então começou a dar aulas no magistério e eu o encontrei num café mítico para todos nós, o Café Piolho. E aí nasceu a ideia de criar um grupo de teatro que, de facto, nós partilhámos imediatamente com um grande amigo do João Luís, que era o Manuel António Pina. E o Teatro Pé de Vento nasceu assim, e um dos sócios fundadores do Teatro Pé de Vento foi o Manuel António Pina, outro foi o Manuel Dias da Fonseca, e há mais. E, portanto, a sua pergunta era como é que eu conheci a Flor e o Fernando. O Pé de Vento criou-se como secção de teatro da Árvore, que foi extremamente acolhedora. E, entretanto, nós tivemos um subsídio e isso permitiu-nos sair da Árvore, porque havia problemas, digamos assim, que era preciso, burocráticos, ou quem é que recebeu o subsídio, era o grupo, era a Árvore, etc. De maneira que a coisa resolveu-se saindo do grupo da Árvore e instalando-se numa casa que era perto, que era o antigo hotel dos ingleses, ou que havia ali na Rua das Virtudes, e que depois e que tinha sido uma casa ocupada. E nós, no grupo, em conversações com a Junta de Freguesia, etc., instalou-se ali e criou ali uma secção de teatro para a infância, que esteve ali vários anos, até aquilo depois ser reivindicado pela Ordem de Malta, que aliás, enfim, fizeram um acordo simpático com o grupo Pé de Vento, etc. E nós andávamos sempre, almoçávamos muitas vezes num restaurante que havia naquela rua lindíssima, a antiga Rua do Calvário, onde nasceu a Almeida Garrett. Bom, lá está a casa, e estávamos com uns amigos comuns, a Lídia e o Henrique Silva. Nós estávamos a almoçar com os amigos comuns,
E, entretanto, não, foi ao contrário. A Flor Campino e o Fernando Echevarria estavam a almoçar com esses nossos amigos, conhecemos-nos, eu já conhecia o Fernando Echevarria de nome, para já, porque ele era muito citado pelo José Augusto Seabra nos seminários de literatura que ele fazia. E depois porque ele colaborava no comércio, na página literária do Comércio de Porto. Não sei se o Jorge se lembra dessa página. Foi criada pelo Seabra e aí participou muita gente. Inclusivamente, por exemplo, a Rosa Alice Branco, a Ginha Branco. E então eu via os poemas que o Fernando Echevarria publicava lá e tinha algum interesse por aquela poesia que me parecia extremamente barroquizante e diferente do que se fazia em Portugal, na altura. Sobretudo muito diferente dos poetas de que eu mais gostava e que conhecia melhor. Posso citar alguns, sei lá, o Eugênio de Andrade ou o Carlos de Oliveira, para mim eram poetas familiares. E a Sofia. E então, fomos apresentados, eu tinha tido uma bolsa da Gulbenkian. Portanto, tinha pedido os 3 anos para preparar a minha tese de doutoramento e tive uma bolsa da Gulbenkian para ir para Paris, para estudar no Institut des Textes et Manuscrits Modernes, com vista à minha tese sobre Brandão e ao problema das versões, de confronto das versões, que nessa altura seria a partir dos manuscritos de Brandão que se revelou serem inexistentes, só havia pouquíssimos. Pronto, mas isso é outra história. E então conversámos e eu disse, estou à espera de uma bolsa, ainda não tinha o resultado, talvez vá, então, se for, vá ter connosco, e assim foi. Eu depois tive a bolsa e a Lídia deu-me o endereço deles, eu fui ao encontro deles, eu fui para a Casa de Portugal, mas fui ao encontro deles na Rue d'Albuquerque. Quando eu lá cheguei, passado, sei lá, 2 dias ou 3, telefonei-lhes e eles convidaram-me para ir jantar à casa deles e nasceu uma amizade definitiva, posso dizer. Então agora vou fazer uma última pergunta, que é comum para as duas, mas pedia uma resposta separada, que era, se só tivessem uma frase disponível, como é que definiam o 25 de Abril? E a primeira à Flor. Eu me lembro que assisti sempre essa frase quando andava aqui no Porto, na escola, quando as pessoas se encontravam, conheci o Fernando, os amigos dele, nos encontrávamos, as pessoas encontravam-se e cumprimentavam-se sempre de uma maneira que eu achava estranha. Não era bom dia, nem boa tarde. Era novidades. E essa palavra ficou-me sempre, porque todos a faziam. Novidades. Estava tudo à espera, sempre, que o regime caísse e não caía, não é? Portanto, se alguém sabia alguma coisa, se havia algum zum, etc., não é? Ora, essa frase ficou-me sempre associada, porque realmente a novidade chegou tardiamente, mas foi uma grande novidade que abalou tudo, que nos abalou a todos, não é? Mas, como na reminiscência, havia aquela pergunta sempre, novidades, não há, é uma coisa, mas não. Muito obrigado. Maria João. Mário, para mim o 25 de Abril, hoje, 50 anos depois, e isto até pode parecer um paradoxo, a esperança que não morre.